Olá, vamos estudar hoje uma voz de severa repreensão, capítulo 10 do livro Profetas e Reis, né? É um assunto bem profundo e interessante. Quando você abre o livro Grande Conflito, né? Que todo mundo conhece muito bem o Grande Conflito, o capítulo é o capítulo 21, uma obra de reforma, novamente ordenado. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Não é o mundo ímpio, mas aqueles a quem o Senhor designa como meu povo, os que devem ser reprovados por suas transgressões. Declara ele, todavia me procuram, cada dia, tomo prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça, e deixa a ordenança do seu Deus. Isaías 58, 1 e 2. Aqui é posta em relevo uma classe que se considera justa e parece manifestar grande interesse no serviço de Deus. Mas a severa e solene recriminação do examinador de corações prova que esses estão pisoteando os preceitos divinos. Pisotear os preceitos divinos, né? E aqui diz que esse povo ele não gosta de ser repreendido, né? Hoje, como nas eras passadas, a apresentação de uma verdade que reprove os pecados e erros dos tempos despertará oposição. Todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. João 3,20. Quando os homens veem que não podem manter a posição pelas Escrituras, muitos se determinam a sustentá-las sob todos os riscos e com espírito malicioso atacam o caráter e motivo dos que permanecem em defesa da verdade impopular. Essa é a mesma política que tem sido seguida em todos os tempos. Elias foi declarado ser o perturbador de Israel. Jeremias foi acusado de traidor. Paulo de profanador do templo. Desde aqueles dias até hoje, os que desejam ser leais à verdade têm sido denunciados como sediciosos, hereges ou facciosos. Multidões que são demasiado incrédulas para aceitar a segura palavra da profecia receberão com inquestionável credulidade a acusação contra os que ousam reprovar os pecados modernos. Essa disposição de espírito aumenta mais e mais, e a Bíblia ensina claramente que se aproxima um tempo em que as leis do Estado conflitarão de tal forma com a lei de Deus que quem desejar obedecer a todos os preceitos divinos enfrentará censura e punição como malfeitor. Em vista disso, qual é o dever do mensageiro da verdade? Concluirá ele que a verdade não deve ser apresentada, uma vez que, em muitas ocasiões, seu único resultado é levar os homens a se evadirem ou resistirem aos seus reclamos? Não. Ele não tem maiores razões para reter o testemunho da palavra de Deus, porque esse desperta oposição do que tiveram os primitivos reformadores. Meu irmão, é interessante, né? É interessante aqui, quando Elias foi repreender Acabe, ele encontrou muita resistência, né? Ele achou que era ele só que estava repreendendo. Capítulo 10 do livro Profetas e Reis diz que há necessidade hoje da voz de severa repreensão, pois os graves pecados têm separado de Deus o povo. A infidelidade está depressa tornando-se moda. Não queremos que este reine sobre nós. Lucas 19,14 é a linguagem de milhares. Os sermões macios, tão frequentemente preparados, não deixam impressão duradoura.
A trombeta não dá um zunido certo. Os homens não são atingidos no coração pelas claras, cortantes verdades da palavra de Deus. Há muitos profetas cristãos que, se expressassem seus reais sentimentos, diriam: que necessidade há de falar tão claramente? Seria o mesmo que perguntar: que necessidade havia de João Batista dizer aos fariseus: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Assim, homens que deveriam permanecer como fiéis guardiões da lei de Deus têm argumentado a ponto de a astúcia tomar o lugar da fidelidade e o pecado ser deixado sem reprovação. Quando será a voz da fiel reprovação ser ouvida uma vez mais na igreja? Tu és o homem, disse Natã a Davi. Os pastores que apreciam agradar os homens, que clamam paz, paz, quando Deus não falou de paz, bem deviam humilhar o coração perante Deus, pedindo perdão por sua insinceridade e falta de coragem moral. Nós já publicamos o vídeo que fala sobre o anjo da morte visitando os pastores. Procure no canal, você vai entender. Eu quero usar um texto agora. Você que acha que eu não posso pregar, que eu estou pregando de maneira muito assim, direta, né? O testemunho direto que produz é o testemunho direto que vai produzir um certo reavivamento, testemunho direto, né? Eu leio aqui Uriah Smith verso por verso, onde ele está comentando aqui Apocalipse 21, verso 7 e 8, que fala que fora ficarão os tímidos, né? Apocalipse 21, verso 7 e 8 diz assim: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, os covardes, os incrédulos, abomináveis, aos assassinos, aos impuros e aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, porque a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Temor do castigo, né? Mas aqui fala: mas o temor aqui relacionado com a incredulidade é o temor do ridículo e oposição do mundo, e a falta de confiar em Deus e em suas promessas. Temor de que Deus não cumpra o que declarou e que, por conseguinte, seremos abandonados à vergonha e à perda por crer nele. Alimentando esse temor, uma pessoa só pode estar no serviço com o coração dividido. Isso desonra a Deus. Este é o temor que se nos manda evitar. Isaías 51, verso 7. Este é o temor que traz aqui condenação e que finalmente levará todos os que se deixam dominar por ele ao lago de fogo, o que é a segunda morte. Ao perigo desse tipo de procedimento. Deus, verso capítulo 10 do Profetas e Reis. Deus não pode usar homens que, em tempos de perigo, quando a força e a coragem e a influência de todos são necessários, temem tomar uma firme posição pelo direito. Ele chama homens que se empenhem fielmente na batalha contra o erro, guerreando contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. A tais é que ele dirigirá as palavras: bem-estar, bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. Então, meu irmão, quando você diz que eu não posso pregar, que eu estou pregando de uma maneira agressiva, foi contra esse tipo de classe que Cristo falou: vós não entrais no céu, nem deixai as outras pessoas entrar. Então, meu irmão, eu estou fazendo esse vídeo antes do irmão me
questionar a tentativa de impedir, né, esse tipo de conduta, né? Eu quero ler para você, terminar aqui. A casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos. Ezequiel 3:7. Não obstante, disse ele, tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Ezequiel 2:7. Ao servo de Deus nesse tempo é dirigida a ordem: levanta a tua voz como a trombeta, anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá este ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Então eu quero dizer para você que sodomia é pecado. Mas o que é sodomia? Você procura no dicionário, que eu não posso falar aqui agora, né? Procura no dicionário comum o que é sodomia. Sodoma foi destruído, mas os demônios que levaram à destruição de Sodoma estão nas igrejas, e principal, exclusiva, na igreja adventista sétimo dia, na prática da sodomia. Eu quero dizer para você, pare com esse pecado, ore a Deus, peça força. Eu sei que é um vício, é um hábito, virou um costume difícil, um vício terrível. Mas o Pai Celestial tem poder para te libertar, você e sua família, dessa maldição e dessa permanência de demônios dentro da sua casa. Digno de honra é o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Hebreus 13, versículo 4 e 5. Deus julgará os impuros e os adúlteros.